E eu queria dizer em primeira mão que o que vocês estão vivendo aqui não é algo comum. E o que vocês fazem como missão, que faz parte dessa comunidade, nos constrange. Mas eu entendi mais ainda o porquê dessa igreja do amor, porque me falavam que através dessa missão que Deus colocou no coração de duas pessoas, a primeira vez que eu te abracei, eu não estou falando isso como demagogia, que pastor é uma vida que nós sabemos do privilégio, mais dificuldades, mas eu encontro em você um irmão que Deus me deu. E é perceptível que a cultura dessa igreja, e nessa celebração tão especial, como você falou, mais braços, mais mãos, mais pés, mais pernas serão usadas para expandir o amor de Jesus através dessa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E se você está feliz, aplauda esse Deus com mais força, porque Deus há de fazer grandes coisas em nosso meio. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Você pode sentar. Que alegria, irmãos. Deus está só começando e vai trazer algo aqui ainda poderoso. Quem crê nisso, um amém bem forte aonde está. Que bom estar aqui, rever alguns amigos. Pastor Gera, que para mim sempre é o Geraldinho. Já vivemos várias experiências, como o pastor Arthur falou. A Thalita, a gente se conheceu, acho que eu tinha 12 anos, ou seja, há uns 6 anos atrás. Mas irmãos, de coração, que alegria estar aqui. Que alegria poder participar deste movimento, deste dia tão especial, onde estamos aqui celebrando Jesus, através das pessoas que fazem essa igreja acontecer. Rapaz, é porque eu acho que a gente vai se acostumando com a bondade de Deus, mas eu não sei se tem noção. 600 pessoas que foram batizadas hoje. Isso é milagre, irmão. Isso é algo especial demais. A gente escuta isso e fala assim, eu falei para os meninos aqui, para o Bruno e para o Vinícius, que vieram comigo, é 600, ele falou 600, 600, irmãos. O diabo está com a raiva hoje. Que alegria, irmãos, é só o começo de algo poderoso que Deus vai fazer através da vida de vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu queria falar sobre um tema que eu acho que tem tudo a ver com esse movimento, esse tempo novo que Deus está ainda fazendo, trazendo para essa comunidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Eu vou ler até o versículo 16, depois vamos dar uma pulada para o versículo 25. E você pode acompanhar sua Bíblia no telão aqui. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como é que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhes disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que alegria estarmos aqui, saber que Tu és um Deus bom, que o Teu Santo Espírito paira sobre nós. Sabemos que quando nos reunimos no Teu nome, milagre acontece, restauração, e nós Te pedimos, Pai, para que o Senhor continue a trazer
a tua voz, não só para o nosso coração, mas ao nosso entendimento, de modo que saímos daqui transformados pelo poder que só o Senhor tem, de persuadir, de alcançar corações. Senhor, eu creio que o Senhor tem separado algo poderoso para o nosso meio nessa noite, Pai. E te pedimos para que o Senhor se revele a nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um amém bem forte aonde você está. Hoje eu sou o filho mais velho dos meus pais. Eu tinha um irmão mais velho que já está com Jesus. Mas depois que eu me tornei irmão mais velho, eu assumi uma posição que é um pouco diferente. Para você que é irmão mais velho, vai me entender um pouco mais sobre isso. Eu tinha 15 anos de idade quando então assumi esse posto, digamos assim. E meu pai é pastor Halley Franco, da igreja presbiteriana de Candeias. E junto com minha mãe, eles têm 4 filhos. E os meus irmãos, queridos demais, o meu irmão mais novo, André, é alguém que sabe aquela pessoa fora da média que ficava triste? Eu até oro para que essas pessoas, elas façam isso com mais calma. Quando elas dizem, estou muito triste porque eu tirei 8,5, 9 na prova. Você tem alguém que você conhece, você falava assim, a pessoa está achando ruim que tirou 8,5 e 9 na prova. O meu irmão era desse tipo, gênio, um menino assim, inteligentíssimo. E o meu irmão tinha um sonho de se tornar um piloto de avião. Meu pai nunca teve dinheiro para colocar ele nesses meios aí, pelos quais você consegue seguir uma carreira comercial. E ele falou, André, então se você quer, comece a estudar bastante. O meu irmão, então, mais novo, começou a se preparar. Eu já tinha mais ou menos uns 19 anos de idade. E o meu irmão, então, terminou o segundo grau, começou a fazer cursinho. E ele se preparando, e meu pai falou assim, olha, você tem que caminhar aí pelos meios aí militares, porque eu não consigo pagar uma escola de aviação para você. E no mesmo ano, meu irmão fez algumas provas nessa área, porque ele gostava tanto de avião, que ele começou a fazer alguns concursos, chamado AFA, IME, EPICAR e o ITA. E dos 4, meu pai falava, meu filho, se você puder escolher um, ITA, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, lá em São Paulo, é o mais difícil, mas Deus há de te dar sabedoria. E ele estudava aquele ano, e o meu irmão mais velho, ainda meio perdido, sem saber o que ia fazer. No final daquele ano, irmãos, o dia chegou a gente encontrar ou saber se o meu irmão havia passado ou não naquele concurso. Ele queria passar no ITA, mas ele já havia passado no mesmo ano, na EPICAR, no IME, na AFA, e agora estava esperando 4 concursos. O meu irmão passou em 3 e o dia agora da manhã chegou. Naquele tempo a gente ligava ao computador e orava, porque era aquela internet escada, lembra? Vai em nome de Jesus. Tinha os capetas lá que a gente repreendia, e aí o Espírito Santo voltava e fazia a coisa acontecer. A internet entrou e começamos a procurar o nome do meu irmão e de repente, André Silva Franco Pereira. 4 concursos no mesmo ano. Detalhe, nós morávamos numa casa onde os quartos ficavam no segundo andar, na parte de baixo era o térreo. E quando a gente viu o nome do André ali, a gente estava de cueca, eu e meu irmão, e saímos descendo da escada gritando, pai, mãe. E estava tendo uma reunião de oração das mulheres da igreja lá embaixo. E a gente apareceu, meu André passou no ITA, e as mulheres, meu Deus, a gente começou a abraçar as senhoras da igreja de cueca, irmãos. Glória a Deus, André passou no ITA, desculpa aí, voltamos, aquela coisa toda. Meu pai é pastor, muito brincalhão, glória a Deus, não tem problema. E aquela festa começou, os amigos mais próximos começaram a chegar na minha casa, e o povo começou a fazer aquela festa, todo mundo se reunindo ali, ligava para vizinho, o povo da igreja, e a gente estava tão feliz, irmãos. Me lembro aquele dia, amarraram o meu irmão, começaram a raspar a cabeça dele, o Dugui também, rasparam a minha cabeça, Geraldinho estava lá também. Começaram a raspar a cabeça do meu irmão, e eu falei, a minha também, e aquela bagunça toda, amarraram o meu irmão, e pegaram um batom da minha mãe, e escreveram na barriga do meu irmão, ITA, o meu irmão mais novo passou no ITA, tiraram minha camisa também, pegaram o batom da minha mãe e escreveram, eita. Vocês são muito carinhosos, viu, irmãos? Porque no final daquele ano eu viajei, nós somos naturais de Mato Grosso. Minha família, era muito comum entrar num carro e viajamos 3.000 quilômetros para encontrar com os nossos parentes lá em Altaraguaia, no Mato Grosso. E quando chegamos ali, minha família é uma família muito tradicional, onde aqueles tios sentavam ali em volta da mesa, e a gente falava, benção vó, benção tia.
E eu me lembro, meu pai sentava, e aí o pessoal perguntava, Halley, como é que estão seus filhos? E ele começava pela minha irmã mais nova, a Marina, tinha 8 anos. A Marina, uma gracinha na igreja, menina doce, olha, ela é muito gentil. E o André, falou, o André esse ano ele passou na AFA, ele passou no IME, ele passou na EPICAR e acabou de ser aprovado no IDA. Todo mundo, meu Deus, Halley, esse seu filho é um gênio. E o Guilherme, e eu baixava a cabeça assim. E eu me lembro nesse dia, irmãos, meu pai tentando achar algum adjetivo, meu pai falou assim, o Guilherme, é uma bênção. Ô, irmão, você concorda comigo que bênção é uma coisa legal, mas às vezes fala assim, rapaz, porque é o seguinte, quando a gente sabe que tem aquele irmão assim, fala, aquele abençoado, não é assim? A gente está no shopping assim, com outra pessoa que a gente não queria, vixe, aquilo ali é uma bênção, não é assim, irmãos? Que bênção é uma coisa boa, mas também pode ser algo meio pejorativo, a gente usa de maneira errada. Mas é interessante, irmãos, que nessa história que nós acabamos de ler, existia, e eu creio, que Deus tem uma promessa para cada um de nós, amém? E Deus tinha uma promessa para a vida de um cara chamado Gideão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você acha que o lugar de esperar em Deus é esperar na promessa, você está talvez agindo de maneira equivocada, porque Deus nunca chamou ninguém para se tornar apenas uma promessa, mas começar a ser uma realidade nas mãos dele. Porque a gente começa então a esperar em Deus. Tem uma música do amigo meu chamado Marcos Almeida, que ele fala, esperar é caminhar, esperar em Deus é se movimentar. E nós às vezes nos acostumamos muito com essa visão que eu sou uma bênção, amém, nós cremos nisso, ou que Deus tem uma promessa para nós, mas o que isso significa? Porque Deus nunca chamou ninguém para ser apenas uma promessa. Deus nos chamou e hoje a gente está recebendo 600 pessoas só no batismo, mais de 1000, não para ser uma promessa, mas para se tornarem uma realidade nas mãos de Deus. E quando então Deus chama Gideão, Arthur acabou de falar sobre isso, pastor Arthur, tem líder de célula que fala assim, será que Deus realmente quer me usar? É isso mesmo? E a gente começa então a se esconder atrás das nossas inadequações. Eu queria então que você anotasse aí, porque o último censo mostra que 87% das pessoas que anotam pregação vão para o céu. Anote isso então. Nós seremos eternas promessas, número 1, enquanto nos deixar influenciar pelo ambiente que a gente vive. Nós seremos eternas promessas, número 1, enquanto a gente se deixar influenciar pelo ambiente que a gente vive. Presta atenção, irmãos. Olha o que diz o versículo 13. Deus chama Gideão e fala assim, ei, é você que vai libertar o meu povo. E olha a resposta de Gideão rápida. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Explica um pouco do contexto histórico. Naquele tempo, irmãos, as batalhas aconteciam de uma forma talvez um pouco diferente que a gente está acostumado. Quando eu peço para que você imagine uma grande guerra acontecendo, de um pelotão A e B, você talvez logo pense na cavalaria, arco e flecha, mas existia o modus operandi de algumas estrategistas de guerra, principalmente quando você estuda um pouco da formação da Grécia com os povos aqueus, eólios, jônios e dórios, que eles faziam estratégia de guerra interessantíssima, que era o enfraquecimento de um povo através de um cerco. E os midianitas haviam cercado o povo de Deus, o povo de Jerusalém. E já acontecia isso por 7 anos. Você imagina uma cidade que foi agora cercada e ninguém consegue sair ou entrar. Era uma estratégia de guerra muito inteligente, porque você vai enfraquecendo o povo, porque ele não pode sair para agora cuidar da agricultura, das vacas, os bois, ele não consegue sair para buscar água. Toda a produção agora é interna. E essa estratégia de guerra, então, visava enfraquecer aquele povo. Gideão, então, filho de Boaz, um homem que ouvia várias vezes do povo, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa. Deus agora chega e fala assim, Gideão, você está agora viciado em ouvir isso, que Deus tem uma promessa para você, que você é uma bênção, mas eu quero que você saia agora deste lugar de ser uma promessa para se tornar uma realidade em minhas mãos. Só que o que acontece quando Deus chama Gideão para deixar de ser uma promessa,
ele se deixa influenciar pelo ambiente que ele vive. Meus irmãos, nós cremos em algo poderoso, que Deus está te chamando para que você seja usado, mas nós sabemos que ao sair daqui, o mundo lá fora continua o mesmo. Só que agora nós precisamos entender que aquilo que nos deixava influenciar, não poderá nos influenciar mais, porque se deixarmos influenciar pela visão do ambiente, nós vamos ficar estagnados. E quando eu falo isso, irmãos, é porque Gideão começa agora a discutir com Deus e fala assim: Deus, se o Senhor é poderoso, porque aconteceu isso, são 7 anos de sofrimento, minha família, eu estou desempregado, a pandemia aconteceu isso, e aconteceu isso, Deus fala: ei, cara, eu preciso que você agora aprenda a deixar de ser influenciado pelo ambiente que você vive. E meus irmãos, na Bíblia inteira você vai ver pessoas que encaravam a dificuldade de 2 formas diferentes. Em João no capítulo 6, você conhece essa passagem, a passagem de André e Filipe, quando Jesus pergunta para os discípulos: como vamos dar de comer para esse povo, já sabendo o que faria? É interessante porque naquela multiplicação dos pães e dos peixes, o que é mais interessante, o que a gente faz lembrar, é a multiplicação em si. Mas acontece outra história interessante, pelo menos para a minha ótica, é porque quando Jesus pergunta como iria dar de comer para aquele povo, existem 2 respostas. Uma resposta pragmática, que talvez é a minha e a sua, que ele fala o seguinte: Filipe, Senhor, nem com 200 denários nós conseguiríamos dar de comer para esse povo. Era alguém que se deixou influenciar pelo ambiente que ele vivia. Senhor, como é que eu vou resolver isso? Mas irmãos, para pensar comigo. Tem um cara maluco chamado André, pensa comigo, os discípulos estão ali, a multidão, que talvez era de 15 a 20 mil pessoas, André é o rapaz que vai, peraí. Eita, tu tem alguns pães e peixes? Vem aqui, querido, vem cá. E André chega e fala assim: ei, pessoal, eu tive uma ideia. Irmãos, eu não sei você, mas se eu tivesse lá e falasse: André, deixa de brincadeira, meu irmão. A gente está falando aqui de um povo que está com fome, e você vê que essa brincadeira, desculpa aí, criancinha, pode ir embora, porque esse cara está doido. E muitas vezes, irmãos, nós nos deixamos influenciar pelo ambiente que a gente vive, sabe por quê? Nós olhamos para aquilo que nós temos e falamos: isso é ridículo. Agora, irmãos, você precisa aprender que no reino de Deus, o que você tem nas suas mãos pode e deve ser usado para a glória de Deus, porque o milagre quem faz é Ele, não é o seu poder, não é a sua inteligência, não é a sua experiência, mas é o Senhor que faz o milagre acontecer. Eu sei que alguns líderes de célula estão falando assim: mas será que eu vou conseguir fazer isso? Pastor Arthur, eu tenho tão pouco conhecimento, olha o que eu tenho, minha família está passando por essa dificuldade. E Deus fala assim: o que você tem nas suas mãos? É isso que eu vou usar para a glória do meu nome. Não se deixe influenciar pelo ambiente que você vive. Irmãos, eu fiquei emocionado há pouco tempo, porque eu me sinto parte dessa família também. Eu sou da Igreja do Amor. Presta atenção nisso daqui. Hoje ou foi ontem que eu vi a postagem do Arthur, ou foi do Instagram da igreja, daquele dia que alagou aqui, caiu aquela chuva. Nós temos uma semelhança. Quando chove em Recife, não é só a Igreja do Amor, mas a ponte também acontece isso. E na última chuva que deu, irmãos, eu estava em casa, e eu não consegui nem sair de casa por causa da chuva. E eu saí correndo, no meio da rua, porque eu sabia que o Jovenildo, que o rapaz que trabalha na igreja, estava sozinho lá. Eu falei assim: olha, eu vou correr pelo menos para levantar as caixas, os subwoofers, para cima do palco, porque eu sei que vai entrar água na igreja. E quando eu cheguei ali, irmãos, a água estava dentro da igreja, quase 40 centímetros. E a primeira coisa, quando a gente vê isso, a gente fala assim: não é possível. Senhor, tanto esforço, a gente gastou tanto aqui. Eu comecei a levantar aquelas caixas, e foi um dia assim, de verdade, irmãos, o coração se fechou. Eu fiquei o dia todo tentando minimizar aquele sofrimento. Vocês passaram por essa angústia aqui. Eu chego em casa à noite, eu me encontro com os meus 2 filhos. Eu tenho o Luca de 6 anos e a Esté de 3 anos. A Esté tinha 2 anos e meio na época, e era tarde já do dia. A minha esposa estava orando por nós. Eu chego lá, eles estão com a toalha na mão para me secar, e a gente começa a receber ali de Deus através da nossa família. E no dia seguinte eu me acordei, eu falei assim: vamos embora para lá, porque tem que fazer o quê? A faxina. E aí, irmãos, quando eu estava saindo de casa, a minha filha fez: papai, para onde você vai? Eu falei assim: filha, papai tem que ir para a igreja. Papai, está muito sujo lá. Eu falei: tá, filha. Papai, espera. E ela foi no quarto. E daqui a pouco ela voltou, irmãos, com um rodo rosa de 40 centímetros.
Isso é engraçado, mas foi exatamente o que eu precisava. Para entender, irmãos, que aquilo que parece insignificante para o mundo, irmãos, aquilo que parece ridículo, se nós colocarmos na mão de Deus, o milagre acontece. Eu não sei. Talvez você está parado, porque quando você olha para a sua mão, você fala, eu só tenho um rodo rosa e o negócio é muito gigantesco. Em nome de Jesus, deixe de ser uma eterna promessa, parando de se deixar influenciar pelo ambiente que você vive. Amém, igreja? Segundo lugar, irmãos, Gideão chegou e falou assim, Deus, beleza, mas assim, eu sou muito pequeno. Segundo lugar, para você deixar de ser uma eterna promessa, pare de lutar contra os inimigos errados. Você percebe, irmãos, que Gideão começa a peitar Deus. Mas por quê? Por que o Senhor deixou essa pandemia acontecer? Por que o Senhor deixou aquela pessoa que eu tanto amo morrer? Por que, Deus? Por quê? Nós temos tantos porquês, irmãos. A gente precisa entender que nós somos tão limitados, não conseguimos entender e não vamos ter resposta de tudo. Mas a gente fica lutando até quando? Nós vamos ficar nesse infinito aqui, nesse limbo e parados, porque Gideão queria agora entender por que Deus havia abandonado o povo de Israel e tinha entregue eles nas mãos dos midianitas. Mas por quê? Mas por quê? E nós temos muita gente, irmãos, na igreja que fica assim, mas por quê? Mas por que isso? Em nome de Jesus, irmãos. A gente tem uma coisa muito legal na nossa igreja, na Ponte, é quando alguém chega muito revoltado assim, e aí chega alguns pais e mães, isso aqui não acontece na igreja do amor não, é só na Ponte, viu, irmãos? Chega assim, pastor, olha, estou muito triste com o Ministério Infantil, viu? A professora aconteceu isso, a coordenação é meio chata lá, e olha, o meu filho está passando por dificuldade, porque eu ensino é mais ou menos. Eu falo assim, o que mais, irmã? E ela vai falando empolgada, eu vou falar mais. Quando ela fala um monte de coisa, eu falo assim, eu estava orando por uma pessoa que soubesse analisar tudo como você sabe, porque Deus quer te usar como resposta para esse sofrimento. Só que a gente fica lutando. Ah, mas está ruim, o louvor está alto, e não sei o quê. Para em nome de Jesus, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa luta, irmãos, quando o Gideão começa a peitar Deus, ele só perde tempo. Mas eu queria que você pensasse, existe um livro muito legal chamado Descontentamento Santo, do pastor Bill Hybels, que ele diz o seguinte: ao invés daquilo que tem te frustrado ser usado para te parar, ou para você ficar brigando, por que você não pensa em usar essa sua indignação como combustível para fazer diferença? Nós temos várias pessoas agora que vão se tornar líderes, novos voluntários. Rapaz, se Deus está te incomodando, não use isso para ficar lutando contra alguém, use isso como combustível para fazer a diferença. Em 1951, houve uma guerra sangrenta entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Um homem sai dos Estados Unidos para tentar minimizar o sofrimento de quem mais precisava. E quando ele chega nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, ele junta os amigos milionários dos Estados Unidos, da Califórnia, e chega lá com um monte de mantimento. E quando ele chega ali, ele começa então a coordenar uma grande ação para trazer comida para aquele povo. E o relato histórico, em 1951, aquele povo ensanguentado, pessoas ali que passaram e sofreram com a guerra do Coreia do Norte e Coreia do Sul, ele vai para a linha de frente, colocando comida nas vasilhas das pessoas, a fila não para de crescer, a comida começa a ficar cada vez menos, e ele fala assim, olha, traz mais, porque a fila está crescendo, e aquele homem então pede mais comida, alguém chega no ouvido dele e fala assim, Bill Will, o nome dele, infelizmente acabou a comida. 2 caminhos você pode vivenciar o mesmo problema. Um, dizendo o seguinte, eu fiz o que pude, eu vou embora. Mas o outro, esse problema causar uma combustão do amor no seu coração, e você entender que isso agora, essa sua indignação, pode ser transformada em uma grande ação para que outros percebam o Jesus através de você. Presta atenção, irmãos. Esse homem pega o avião e chega de volta à Califórnia, sabe o que ele faz? Eu tenho uma missão. A missão poderia ser, fiz o que pude, eu fui até lá na Coreia, mas não foi isso que aconteceu.
Uma prerrogativa nasce no coração daquele homem, Bill Will. Em 1951, por quê? Um problema, ao invés de afastá-lo da sua missão, o problema gerou uma combustão no seu coração e surgiu uma organização mundial chamada, sabe o quê? World Vision, visão mundial. No último censo, porque em 1951, a pessoa não lutou contra o inimigo errado. No último censo, irmãos, 178 milhões de crianças comeram. Sabe por quê? Em 1951, o homem não fugiu do seu papel profético, da sua missão. E hoje a visão mundial é uma obra do Espírito Santo para minimizar a dor de quem mais precisa. O problema está aí. A pergunta é, você vai fugir ou você vai usar isso como combustível para o seu coração? Quando nós começamos a nossa igreja, na sala de casa, há 7 anos atrás, eu e minha esposa e mais 6 casais, eram 7 casais, ficamos lá durante um ano, ligando e tentando entender onde é que Deus queria nos levar. E quando a gente, depois de um ano orando, nós descobrimos que desde 1622, as igrejas que estavam no Recife Antigo, por causa da guerra dos portugueses e holandeses, elas tinham sido expulsas do Recife Antigo. E nós começamos então a orar para perguntar, Senhor, para onde é que nós vamos? E na pesquisa que a gente fez, não existia nenhuma igreja evangélica na ilha do Recife Antigo. E vocês sabem como é aquela situação perto do Marco Zero. Falava, Senhor, será que é ali mesmo? E nós começamos então no dia 2 de novembro de 2014 a fazer o nosso primeiro culto. É um estúdio de fotografia, de 36 pessoas. Depois de 3 meses, nós precisávamos ir para outro espaço e tínhamos uma arrecadação gigantesca na igreja. R$5.000 por mês, todo mundo, o dízimo todo mundo. Aquilo para nós era assim, rapaz, 5.000, então vamos achar um prédio que custe quanto? Mais ou menos de graça, não sei. Começamos a andar no Recife Antigo e vimos uma placa de aluga-se, num galpão de 1932. E nesse galpão, eu liguei para o corretor e disse, olha, a gente quer alugar esse prédio. Ele falou assim, mas você está procurando a faixa de quanto? Eu falei, mais ou menos de graça, tá bom. Ele falou assim, não, mas é sério. Eu falei assim, olha, esse prédio custa R$10.000. Eu falei assim, obrigado então, estou indo embora. Ele falou assim, mas você é o quê? Eu falei, sou o pastor. É, pastor, você não tem fé, não? Venha para cá agora que eu quero ver o prédio. E eu pensando no meu conselho, Gui, a gente só tem R$5.000 por mês. 10.000, essa conta vai fechar como? Meu irmão, você acha que alguma vez a igreja do amor parou por causa de falta de dinheiro, irmãos? Sabe por quê? Humanamente falando, o povo acha que vocês são loucos. E de verdade vocês são. O pastor Arthur, quando eu vim aqui visitar a igreja, ele começou a mostrar os locais. E quando ele falou assim, quando eu entrei aqui, eu falei assim, não é possível. Irmãos, mas lembra, pode parecer, e de fato é uma vassourinha rosa nas mãos, que nós de fato carregamos, mas quem faz o milagre é o Senhor da igreja, irmãos. Nunca vai faltar nada para essa igreja, vocês serão prósperos, porque essa igreja não é de vocês, essa igreja é do Senhor Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus. O corretor chegou, estava com um pouco de raiva dele, abriu aquele galpão. Quando eu fui entrar, uma senhora, moradora da comunidade do Pilar, que é o segundo pior IDH do Grande Recife, ela se aproximou e falou assim, vai ser o que isso daí? Eu falei, boa tarde. Falou assim, se Deus quiser, e eu tenho fé, olhei para ele assim, vai ser uma igreja em nome de Jesus. Sabe o que ela disse? Igreja, vocês não são bem-vindos aqui. Por quê, senhora? Porque vocês, a maioria de vocês, às vezes vem para cá, prometem um monte de coisa, na época de eleição, e depois nos esquece. Presta atenção, irmãos. A gente fica assim, poxa, essa mulher estava endemoniada. Mas ela estava falando de um coração sincero e de uma visão que ela tinha da igreja de Jesus. Nós tínhamos 2 caminhos.
desanimar e falar assim, vamos embora, ou nós vamos usar essa história como combustível para fazer a diferença. Eu falei assim, Senhora, eu quero te pedir perdão, em nome dos meus irmãos, mas a gente promete que vai tentar mudar essa história daqui. Essa história daqui para frente a gente espera que seja diferente, mas eu te entendo. Presta atenção, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para você, pega isso aqui. Muitas vezes, quando a gente escuta coisas que nós não gostamos, nós já damos crédito para o capeta ou para o diabo. Mas às vezes, Deus vai trazer uma palavra que você não gosta, para que você seja ativado para alcançar o seu objetivo, o seu futuro. Não é só, irmãos, nós precisamos ser confrontados. Isso precisa gerar algo em nós, maturidade. Isso aqui foi o diabo, isso aqui foi o cara. Não, irmãos, Deus chega para Gideão e fala assim, ei cara, através da sua história eu quero mudar o rumo do povo de Israel. Mas por que o Senhor nos abandonou? Não, presta atenção. Eu vou fazer com que você, poderoso guerreiro, você entenda isso. E Deus queria tratar para que ele deixasse sua promessa, deixasse se influenciar pelo ambiente que ele vive, parasse de lutar contra Deus. E aqui, irmãos, a gente começa então, alugamos um galpão. Aí você pergunta, como é que vocês pagaram? Eu não sei explicar, irmãos, é Deus. Nunca nos faltou nada. Não tinha um banheiro naquele galpão, nem um banheiro, irmãos. Fomos para lá, começamos a pintar, descascar a parede, porque assim, não tinha dinheiro, e a gente descobriu que as paredes, sabe aquela parede, aquela tijolo aparente assim? Quando a gente tirou uma vez o reboco, falou, opa, tijolo aparente. Quando a gente não tem dinheiro agora, meu amigo, vamos tirar todo o reboco que fica bonito, tijolo aparente. Alguns diziam que a ponte parecia, sabe o quê? Uma churrascaria. Começamos a fazer aquilo, os cultos começaram, uma vez no mês, a gente abria o nosso espaço de culto, irmãos, para receber os irmãos da comunidade. Irmãos, era uma bagunça santa, porque Deus queria moldar e nos apresentar de fato aquilo que a gente foi chamado para ser naquela região. Começamos então a fazer trabalho social, 1, 2, a gente começou a fazer a aula de elétrica, a gente começou a fazer um projeto com curso odontológico, a gente começou a fazer jiu-jitsu, balé e um monte de coisa acontecendo, a gente começou a escrever projeto, e nós temos hoje vários projetos acontecendo, só no Recife Antigo, são 19 projetos sociais que rodam de segunda a segunda, aí a gente começou, amém, você pode aplaudir Jesus por isso. E a gente fazendo um monte de coisa acontecendo, irmãos, daqui a pouco as crianças entrando, nós tinha uma igreja católica lá perto, dentro da favela, e eu fui até lá, e quando a gente entrava, eu pedi autorização para o pessoal que comanda lá a comunidade, e eu falei, olha, eu queria dar uma andada aqui, não, pode ir, pastor, tal. Eu cheguei lá, entrei dentro daquela igreja católica, e o padre estava ajoelhado, rezando, eu fiquei esperando, ele olhou para mim e falou assim, pois não, eu falei, eu sou o pastor da igreja, ô pastor, ora por mim. A gente ficou amigo, tomamos um café, e eu fui lá com a missão, porque a igreja, irmãos, e presta atenção nisso daqui, o pastor Arthur acabou de falar sobre isso, vocês não estão chegando para que essa igreja engorde em seu número, nos seus cultos aqui no domingo, mas vocês estão chegando para continuar essa onda do amor, que vai levar Jesus, através da história de vocês. Eu fiquei emocionado, Gera, eu vi agora aquele impacto do sertão, queria propor uma coisa aqui publicamente. Por que na próxima viagem nós não fazemos junto a Ponte e Igreja do Amor? Nós vamos levar 4, 5 ônibus em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, cheguei para aquele padre e falei, padre, o único espaço disponível nessa comunidade é esse espaço lá da favela aqui. Esse lixão é o quê? Ele falou assim, não, é um lixão, cara, não tem nada para fazer. Eu queria pedir sua autorização, porque é grudado com a igreja aqui, nós queremos limpar isso daqui e fazer uma praça para a comunidade. Uma praça, nós não temos dinheiro. Eu falei, a gente também não tem dinheiro não. Mas é meio doido. Por quê, irmãos? Igreja que não tem missão, não vive a visão. A missão da igreja é expandir o nome de Jesus em tudo que faz. Presta atenção, irmãos. Os grupos de relacionamento, a gente chama lá, que chama de célula, estavam crescendo. Nós éramos na época 14 grupos. Reuni com os líderes e falei o seguinte, olha, os grupos estão crescendo, irmãos estão engordando, porque crente come demais. A gente precisa fazer algo além desse relacionamento aqui. Cheguei para os líderes e falei, olha, é o seguinte, tem um espaço, o padre deixou a gente usar, e nós vamos construir uma praça para a comunidade do Pilar.
Grupo número 1, de Boa Viagem, vocês vão ser responsáveis por conseguir um balanço e um escorrego. Grupo número 2, os banquinhos. Número 3, vocês vão lá grafitar lá o muro. Número 4, retroescavadeira. Número 5, a caixa de areia. E a gente foi dividido sábado pela manhã, irmãos. Nós tínhamos 200 pessoas na comunidade, junto com o trator, tirando aquele lixo. Limpamos e entregamos uma praça com o nome, com a plaquinha, Dona Chiquinha, que é a primeira moradora do Pilar. Adivinha onde estava a mulher que falou que a gente não era bem-vinda? Na praça assim, ó. Eu falei, ô Jesus, quebrando o coração dessa irmã, porque já está demais. Nós começamos a criar um relacionamento tão especial com a comunidade, irmãos, que numa quarta-feira pela manhã eu recebo uma ligação, 5 da manhã. Pastor, entraram na igreja e levaram quase tudo da igreja. Eu falei assim, nós estamos ligando para a polícia agora. Eu falei, não liga não, estou indo para aí. Cheguei na igreja, eu vi as coisas que estavam, percebi as coisas que estavam faltando. Nessa altura do campeonato, agora a gente já entra na comunidade, e eu entrei e fui na casa do cara que comanda lá. Pastor, a paz do Senhor, ele falou. Eu falei, a paz do Senhor, meu irmão. Eu preciso da sua ajuda. Vou botar a camisa aqui, pastor. Botou uma camisa. Vamos lá na igreja. Entrou na igreja. Você tem algum filho aqui nos projetos aqui? Ele falou assim, tenho, pastor, acho que uns 5 ou 6. Eu falei, nossa. Qual a idade dos seus filhos? 4 anos. 4 anos, deixa eu te mostrar aqui. Seu filho faz parte desse projeto aqui, chamado Imagine, um projeto de incentivo à leitura. E aqui levaram a televisão. Outro filho, 7 anos, sala de música. Levaram o cubo de guitarra, o cubo de baixo, o violão, o contrabaixo, isso aqui. Outro filho, 15 anos, nosso curso de elétrica básica e intermediária. Levaram um monte de caixa de ferramenta aqui. E fui mostrando para ele tudo que havia sido levado. Ele parou e falou assim, espera aí, pastor. O senhor quer dizer que roubaram a nossa igreja? Eu falei, foi. O pastor me dá 20 minutos. E ele entrou. 20 minutos depois, irmãos. Tinha coisa que eu nem sabia que tinha sido roubado, mas era nossa, era nossa. Os caras levaram até máquina de cartão, eu até falei, isso aí pode ficar lá, porque... Levaram tudo. E foi, isso aqui tem me levaram. De verdade, era tudo nosso. Eu falei, isso aqui, isso aqui. E o povo foi entrando com as coisas, eu falei assim, cara, aí ele falou assim, pastor, deixa eu explicar. Ninguém da nossa comunidade faria isso com a nossa igreja. Foram 2 pessoas de outra comunidade do Coque que entraram aqui. Eles estavam noiados, como eles usam a expressão. Inclusive levaram a televisão. Eu falei, qual? Uma televisão que tem aí, que também levaram. Que não está aí. Nós vamos buscar e vamos matar esses caras. Eu falei assim, não faz isso em nome de Jesus. Deixa essa televisão para lá. Ele falou assim, pastor, isso aqui não era para ter acontecido. E eu fiz uma pergunta, que foi a resposta de Deus, da boca daquele homem, que me fez lembrar daquela mulher que disse que a gente não era bem-vindo. Eu perguntei assim, meu amigo, se o povo veio para cá, roubou, levou para lá, trocaram por droga. Pois é, pastor, tem gente que mexe com droga aí. Eu falei, é mesmo? Como é que vai ficar esse prejuízo? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Pastor, prejuízo seria se nós perdêssemos a nossa igreja do nosso bairro. Uma pergunta para você que está abraçando essa missão sempre vai ser essa. Qual a diferença que minha vida tem feito? Será que o povo vai sentir minha falta? Ou eu sou simplesmente alguém? Meus irmãos, Deus usa a sua frustração como combustível para fazer a diferença. Terceiro lugar,
você não deixará de ser uma eterna promessa, enquanto acreditar que você precisa estar 100% preparado para servir a Deus. Pega isso aqui, hein? Deus fala, é você, eu vou te usar, você vai ser um ótimo e excelente líder de célula, eu quero te usar para o ministério de intercessão, você vai visitar as pessoas enfermas, eu quero que você seja usado para o estacionamento, para isso, para aquilo. Aí a gente fala, sabe o quê? Olha o que Gideão disse, Senhor, respondeu Gideão, como é que eu posso libertar Israel? Como é que eu posso servir como líder de célula? Como é que eu posso viver essas coisas que estão colocando nos meus ombros? Porque o meu clã é o menos importante em Manassés e eu sou o menor da minha família. A gente não faz isso? Pastor, como é que eu vou ser usado? Eu sou tão limitado, não sei falar direito, eu não fiz teologia, eu não sei ainda falar línguas estranhas, e não sei o quê, e não sei o quê. Quem disse que Deus só usa pessoas que estão 100% preparadas? Meus irmãos, você não tem que estar 100% preparado, mas você precisa estar disposto. Disposição! Irmão, em várias histórias da Bíblia, você vai ver histórias de pessoas que são complicadas, difíceis. Não eram pessoas que estavam 100% prontas, mas pessoas que estavam dispostas. Meus irmãos, Deus chega para Gideão e para você que está com esse medo de falar assim, eu tenho que estar 100% preparado. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu estarei com você, poderoso guerreiro. Irmãos, você não tem que estar 100% preparado para servir a Deus. Comece e vai se ajustando no meio do caminho. A minha esposa é muito amiga da Thalita Pereira e elas gostam de muita coisa em comum, inclusive de se arrumar. Olha, não tem ninguém mais especial na face da terra do que a pastora Thalita Pereira, não é, gente? Olha, eu conheço ela há muito tempo, mas assim, eu morro de rir. Hoje ela vai viajar com a Helena agora, e a mala que ela faz, inclusive, meu amigo, aquela mala ali que ela faz para você, eu já fui na casa, tudo organizado. E quando eu me casei há 13 anos atrás, eu cheguei para minha esposa, nós namoramos 4 anos à distância, dá certo, em nome de Jesus, irmãos, eu sou prova viva. Eu casei com uma mulher, penso numa mulher extraordinária, linda. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A minha esposa é aquela que gosta de se arrumar, e eu não acho ruim não, porque eu não queria casar com mulher desarrumada não, irmãos, assim. Então assim, quando a gente se casou, lua de mel, voltamos, e aí, eu nunca me esqueço, da primeira semana de casado, eu falei assim, amor, daqui a 10 minutos nós vamos sair. Ei, ela olhou para mim, e eu consegui já enxergar no olho dela, assim, dizendo, você acha que em 10 minutos eu sou capaz de me arrumar para sair? A gente pegou e fez um trato ali e falou assim, olha, a partir de hoje, toda vez que você for sair, me avisa com hora de antecedência, eu gosto de me arrumar. E a gente começou então a fazer isso. Então quando nós vamos sair, eu falo, amor, daqui a hora vai sair. E eu fico ali sentado no sofá, assistindo o melhor time do Nordeste, o Esporte Clube do Recife, ali. Não podemos fazer muita festa não, porque... Mas o leão, em nome de Jesus, há de se levantar no próximo ano. Começa a jogo de futebol, aí vai passando o tempo. E aí, tem alguns homens aqui. Cadê os homens casados? Levanta a mão e faz o oi. Homens, alguns de vocês estão passando por uma crise. Eu vou dar agora aqui, ó. Eu vou mostrar aqui um caminho para diminuir grande parte da crise do seu casamento. Presta atenção. Porque toda esposa, quando está se arrumando, ela fala assim, amor, preciso de ajuda. Nessa hora você já começa a orar, Espírito Santo de Deus. Quer o que, amor? Não, eu quero sua opinião. Aí você fala, Senhor, me dê discernimento para falar aquilo que ela quer ouvir, não a minha vontade. Em nome de Jesus, Pai, me ajuda. E homens, não sejam tolos, eu sou sincero, eu sou assim. Não é assim, a vida não é assim. Quando chega no quarto, ela está ali arrumada e fala, amor, eu preciso da sua opinião, sério, não demora muito não. Fala logo, você prefere esse sapato aqui verde ou esse aqui amarelo? O homem tolo fala assim, o verde. Irmão, você tem que orar e falar assim, Senhor, não me dê sabedoria nessa hora. Amor,
Os dois estão demais, nossa. Amor, para com isso. Eu quero a sua opinião sincera. Não cai nessa. Você ora de novo. Espírito Santo me ajuda. Fala, amor, sério, os dois estão demais. Mas, aí você começa a achar alguma coisa. O amarelo, por exemplo, está combinando um pouco aqui com o seu cinto e tal. Mas o verde também está combinando com os seus olhos. Aí ela, amor, para com isso. Seja sincera. Aí você fala, em nome de Jesus. O amarelo, ela fala, sério? Você vai para a sala, deu sua opinião, daqui a pouco ela chega com um sapato vermelho que ela não pediu sua opinião. Nessa hora, uma hora que você combinou, meu amigo, já chegou. E não dá tempo de fazer o quê? Toda mulher tem uma caixa de ferramenta de maquiagem. Eu falo, amor, vamos se atrasar para a igreja, para o cinema, vamos embora. E nessa hora, irmãos, eu não me lembro dessa história. Eu falei, amor, vem cá, faz o seguinte, vamos embora. E você vai se arrumando no meio do caminho. E ela pega aquele negócio, entra no carro. Eu falei assim, eu vou dirigindo, enquanto você vai se arrumando no meio do caminho. Deus falou profundamente comigo naquele dia. Muitas vezes nós queremos estar 100% preparados para servir a Deus. Mas presta atenção. O que Deus quer de você é que você entre no carro, que Ele vai dirigindo. E enquanto Ele dirige a sua vida, você vai se arrumando no meio do caminho. Você vai se preparando enquanto você vai se movimentando. Pare de achar que você vai ter que estar 100% preparado, irmão. Embarca nessa onda e você vai te ajustando no meio do caminho. Amém, igreja? Quarto e último lugar, irmãos. Nós não deixaremos de ser uma eterna promessa enquanto não derrubarmos alguns altares errados em nosso coração. Ei, nessa hora Gideão falou assim, eu entendi, pai, eu sou pequeno, o povo tem sofrido faz 7 anos, eu vou para a guerra. Eu entendi também que eu não sou preparado, até porque eu já te falei, eu sou o menor de Manassés, o meu clã é o menor, eu sou o menor do povo de Israel, eu sou ninguém, mas é o Senhor que prepara. Eu estou despreparado, mas eu vou no meio do caminho, então eu vou para a guerra. Deus fala assim, espera aí, filho, amigão, você entendeu uma parte, mas tem um problema. No versículo 25, naquela mesma noite o Senhor disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, e despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Meu irmão, não existe como você deixar de ser promessa ou prosperar na vida se você tem algum altar no seu coração que não é o altar do Senhor. E o problema está porque nós temos medo de reconhecer. Irmãos, se tornar membro, ser batizado, fazer parte da comunidade de fé, isso é extraordinário. Mas a salvação é só em Cristo Jesus. Não existe como você se tornar uma pessoa idólatra, ou seja, amar alguém mais do que você ama ao Senhor. E nós temos às vezes, irmãos, dificuldade. Eu sei que nessa comunidade, eu falo isso com propriedade, aqui você não vai ser expulso por causa do seu pecado. Pelo contrário, é o reconhecer que existe um problema, que nós somos tratados. Talvez esse poste sagrado é o seu vício com pornografia. Talvez você seja viciado em mentira. Talvez você teve um caso extraconjugal. Em nome de Jesus, Deus pode derrubar esse altar para que você seja próspero. Tem coisa, irmãos, que tem gente que não consegue prosperar porque guarda uma mágoa tão grande no coração e fala assim, isso aqui eu vou levar, porque deixa isso para lá. Eu quero contar um testemunho da minha vida. Não é só as coisas que nós fazemos, mas as coisas que a gente já experimentou, e isso causa um trauma tão grande no nosso coração, irmãos, que às vezes nós não vivemos o maior potencial que Deus tem para a nossa história. Eu fui convidado para pregar numa igreja do amigo nosso, Costa Neto, lá em Fortaleza, um congresso chamado Conexão, e a minha palavra era sobre perdão. E a minha esposa, nós tínhamos 2, 3 anos de casado, ela sempre pergunta, falar sobre o quê? Eu falei assim, não, eu vou falar sobre perdão.
E ela fez uma pergunta que me incomodou demais. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração agora. Amor, você precisa perdoar alguém? Já era pastor, irmãos. Eu falei, por que você está me perguntando isso? Você me conhece. Não, Deus me impeliu para te perguntar isso. Você precisa perdoar alguém? Eu falei, amor, licença, eu não estou bem para te responder isso. Eu comecei a chorar, peguei a chave do carro, entrei no elevador e só fazia chorar dentro do carro. Sabe por quê, irmãos? Ninguém sabia que dos meus 9 aos 11 anos, eu fui abusado sexualmente por um homem. E quando minha esposa perguntou se eu precisava perdoar alguém, aquilo ali para mim já era uma página virada que eu não queria mais tratar. Eu joguei terra e falei assim, esqueça, é bola para frente. Naquele dia no carro, irmãos, não é porque eu sou especial, mas eu decidi derrubar um poste sagrado que estava no meu coração, que era uma coisa que eu precisava me perdoar, mesmo não sendo aquela pessoa que errou. Eu consigo o telefone daquele homem que fez aquilo comigo, e eu ligo para ele e disse assim, eu te perdoo pelo que você fez, em nome de Jesus. Aquela história toda, irmãos, existia um prisioneiro, e era eu mesmo. E uma história que eu não conseguia contar nem para minha esposa, hoje eu conto para todos vocês, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Sou livre. Tem gente que acha que o poste sagrado é só um pecado que você comete. Meu irmão, você precisa derrubar o poste sagrado pertencente a Baal. Gideão, você precisa se libertar daquele negócio lá. Irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Gideão fez isso, Deus falou assim, agora você está preparado para a guerra. Começa a gritar alto aí, porque nós vamos derrotar os midianitas. 135 mil homens do lado de fora. Agora Gideão, meu amigo, tinha acabado de sair da reunião da igreja do amor da época lá, cheio de fé, e fala, vamos embora para a guerra. Ei, nós vamos agora destruir os midianitas. Chama o povo aqui, porque já faz 7 anos que a gente está sofrendo. Ei, vamos lá, a guerra vai ser grande, mas nosso povo aqui é maior, nós somos mais numerosos, vamos lá. E quando reunir todo mundo, uma multidão, conta aí por favor. Gideão, juntamos todo mundo. Não, mas cadê o resto? Não, é todo mundo aqui. Tem quanto aqui? 32 mil. Gideão pegou o celular dele aqui, abriu a calculadora. 135 dividido por 32 mil. Cada um do povo de Deus tinha que matar 4 midianitas. Eu gosto de imaginar algumas coisas, irmãos, assim, que não é ferir o texto, mas assim, eu acho que Gideão falou assim, Deus, é porque eu acho que você errou no número aí, porque a gente às vezes não sente isso, né? Ei, Deus, acho que o senhor está errado aqui, porque olha o tamanho do problema aqui, porque é brincadeira não, Deus. O senhor falou que dá certo, mas olha aqui. Senhor, o senhor errou nos números. É a nossa oração de vez em quando, não? Aí Deus fala assim, é isso mesmo, filho. Ele falou, graças a Deus, tem muita gente no povo de Israel. Não, Jesus, eu estou falando, Deus querido, eu estou falando que tem muita gente lá fora. Não, filho, é o seguinte, eu só quero o povo que tenha coragem. Então faz o seguinte, Gideão, você vai no lugar bem alto aí e vai gritar o seguinte pro povo, quem tiver com medinho cai fora. Eu não sei como é que Gideão fez, mas se fosse eu, povo forte e corajoso de Deus, Deus mandou dizer que quem tivesse com medinho podia ir embora, até parece, não é não? Porque são 135 mil, mas nós somos 32 mil, é só 4, a gente cada um matar 4, cara, eita mesmo, 4, a conta aqui. Sabe
Quantos de Israel saíram fora, irmãos? 22 mil. Ficou 10 mil. Agora cada um do povo de Israel precisava destruir 13,5. Tinha umas crianças lá no meio, talvez. 135 mil contra 10 mil. Deus, eu acho que nessa hora, irmãos, e é minha oração para que talvez essa seja a nossa convicção, porque é o seguinte: o mundo lá fora não vai mudar. Nós vamos encontrar um mundo ali cheio de complicação. A gente vive essa experiência maravilhosa aqui, e a gente às vezes tem esse sentimento, mas Gideão agora ele transiciona, fala assim: Senhor, eu já entendi, não é sobre a minha força, não é sobre aquilo que eu posso produzir ou não produzir, mas agora é através da minha disposição que o Senhor pode fazer. O que eu faço? Gideão, nós vamos para a guerra agora, mas faz o seguinte: eu queria que você passasse ali perto de um riacho. Lê o texto com carinho, tem muita gente que confunde. Chega lá e fala para o povo tomar água. E ele diz assim: quem toma água lambendo a água, fica. Quem beber água normal, sai fora. Gideão falou: será que não pode ser o contrário, não, Deus? Beber como cachorro? Eu não sei, Gideão, mas se fosse eu, pessoal, a batalha vai começar, vamos para a guerra, mas antes vamos beber água. Por aqui, ó. Quem gosta de cachorro aqui? Eu amo cachorro. Talvez jogando alguma mensagem subliminar ali. 9.700 pessoas tomaram água como gente toma. 300 pessoas tomaram água lambendo como cachorro. Agora, cada um do povo de Israel precisava derrotar 450 midianitas. Não parece às vezes a sua história, não parece às vezes o seu trabalho, não parece a sua universidade, a sua faculdade, a sua vida financeira, não parece às vezes a dificuldade com a sua família, com o seu marido que saiu de casa, com o seu filho que está distante, não parece isso. Mas irmãos, preste atenção na mensagem que Deus queria que Gideão entendesse, porque na guerra de Gideão, Deus só enxuga os recursos para ficar evidente que foi milagre, e por isso ficaram somente 300 homens. Deus não precisa de sócios, e sim de pessoas que vão abraçar a sua missão. Isso não significa que nós somos o resto, não, é tudo com Ele. O inferno só vai sentir a pressão do nosso potencial se nós entendermos que não é pela nossa força, mas é pelo Espírito do Senhor. E sabe o que acontece, igreja do amor? Aqueles 300 homens derrotam um exército de 135 mil midianitas. 135 mil midianitas contra 300 homens. A minha oração nessa noite, irmãos, é que você saia daqui, não é se achando a pessoa mais especial do mundo, porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que nós somos fortes. Mas aquilo que você tem nas suas mãos pode parecer ridículo, mas Deus irá usar quando você se dispor para a glória do nome do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé onde você está. Irmãos, eu estou sentindo algo. O pastor Arthur falou que eu estou em casa. Eu quero terminar orando. Eu não sei se você crê no poder da oração. Eu creio. Eu queria orar especificamente por 2 grupos de pessoas que estão aqui hoje. Primeiro, talvez o que você está segurando nas suas mãos até hoje parece tão ridículo como aquela vassoura
que a minha filha me trouxe para secar uma igreja inteira, aquele rodo pequeno. Isso tem travado você de ser usado no seu potencial, mas hoje queria que você se libertasse desse seu trauma de se achar pequeno, mas que você se colocasse de fato à disposição. Senhor, eu estou aqui e eu quero dar esse passo de fé, mas também quero orar porque eu sei o que eu sofri. E hoje você vai, em nome de Jesus, sai daqui talvez contando histórias que você nunca contou para ninguém, porque o Deus que me libertou para contar meu testemunho é o Deus que quer te libertar nessa noite. A culpa não foi sua, isso não interessa, mas Deus quer te trazer libertação nessa noite. Mesmo a culpa não sendo sua, a culpa não era de Jesus, mas Ele morreu. Irmãos, a culpa não foi sua, mas hoje Deus quer liberar sobre você um peso que está sendo levado por muito tempo. Se você crê nisso, olhos fechados, cabeça baixa, aonde você está, eu queria nessa hora, eu quero orar especificamente por você. Eu quero que você levante sua mão e fale assim: pastor, ore por mim, porque eu creio que hoje é o meu dia. Senhor, ora por mim. Senhor, ora. Senhor, Tu és o nosso intercessor, Tu és o Deus que está aqui sobre nós essa noite. Pai querido, eu quero orar pelos meus irmãos que fazem parte da minha família, pessoas que talvez se sentem, ó Deus, pequenos, pessoas que olham para suas mãos e falam: é só alguns poucos peixes, alguns pães, pessoas que se acham despreparadas. Senhor, traga o espírito de ousadia em nome de Jesus, Pai, que elas possam hoje entender que não é sobre aquilo que eles têm, mas aquilo que o Senhor pode fazer quando a gente se coloca na Tua mão, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, traga, ó Deus, ânimo, traga, ó Deus, o fortalecimento da sua alma, traga, ó Deus, inteligência, capacidade, para que eles possam transformar, ó Deus, essa angústia, talvez isso que eles acham pequeno, em um grande testemunho, em nome de Jesus. Eu também quero nessa hora, Pai, porque eu sei que pessoas aqui estão chorando por se lembrarem de algo que machuca as suas almas, Pai. Senhor, Tu és o Deus que trata, que cura, Tu és o Deus que liberta. Espírito Santo de Deus, com Teu poder, com a Tua unção nessa hora, Pai, cure corações que estão sangrando, Pai. Senhor, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, Senhor, pessoas que cometeram um erro, talvez que elas não se perdoam, que esse poste sagrado caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor está aqui para libertar, para curar, para transformar, para que sejamos usados para o louvor da Tua glória. Tu é o poder da nossa história, Pai. Teu é o reino, nós Te glorificamos, nós Te adoramos neste lugar, porque Tu és o nosso Deus. Nós Te louvamos em nome de Jesus.